Vamos começar. Kelly. Então, a Kelly tem. Oi. Tudo bem? Tudo. E aí? Quanto tempo eu não te vejo? 10 minutos. Pessoal, boa noite. O pessoal está entrando. O pessoal está assinando aqui. Vamos começar. Então, hoje a gente vai ter um assunto muito bacana, que é quando o exercício físico se torna um estilo de vida maravilhosa. Eu sou suspeita de falar dessa pessoa que está aqui com a gente. Minha amiga de coração, literalmente, né? Vou contar já para vocês por quê. Entra aí e olha. Peraí que eu conto essa história para vocês. Então, é um prazer. Kelly, eu gostaria muito de te agradecer, assim, de coração. Você sabe que, além de amigas, né, nós temos aí grandes parcerias e, mais uma vez, por essa parceria, por esse empenho e por estar aqui comigo nessa noite, que eu sei que a sua agenda também é quase nada lotada, não tem prova para corrigir. Não tem prova para corrigir? Você tem prova para corrigir? Eu vi um bolinho de provas que ela saiu ontem da faculdade. Pessoal entrando, boa noite, pessoal, boa noite. Então, vou apresentar para vocês, com muito carinho, a Kelly Dourado, professora, doutora da Unifev, ela é professora do curso de fisioterapia, biomedicina, farmácia, fisioterapia, que mais? Educação física você não está dando aula, né? Já foi, professora da medicina, professora, gente, nasceu professora, boa noite, Ana Carla, e ela está aqui com a gente hoje para falar de um tema muito bacana. Então, mas antes disso, eu gostaria de apresentá-la. A Kelly é fisioterapeuta, formada pela Universidade de Marília, mestre em Ciências da Saúde, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Atualmente, ela tem poucas atuações profissionais. Então, ela é professora universitária, né, como eu disse para vocês anteriormente, trabalha com musicoterapia em crianças autistas e também mentora de carreira. Então, boa noite, Kelly, minha amiga. É um prazer tê-la aqui. Vamos começar esse bate-papo. Perfeito. Quero agradecer o convite, inicialmente. E você poderia me convidar até para esconder um corpo, que eu iria. Boa. Do coração mesmo. E o coração não é só esse que bate aqui no peito, não. É aquele fora do peito também. É um prazer estar aqui, compartilhando com você essa alegria de contar um pouco da história, né, sobre os exercícios físicos e tal. Quero primeiro parabenizar você por essa iniciativa, né, de fazer essas lives nesse mês de setembro. E é um mês importante para você, inclusive como profissional, né, porque é o mês que a gente comemora o Dia do Poder Físico, dia 1º de setembro. E você é um exemplo, né, de profissional. E eu sei, posso dizer isso com toda firmeza, especialmente porque você foi minha aluna, né? Eu preciso falar isso. Se você foi minha aluna, eu tenho que falar bem de você, né? Que é uma profissional maravilhosa. Então, mas é verdade, você destacou aí na sua carreira, tem se destacado, está no caminho certo, eu posso dizer isso porque está no caminho que eu queria na minha vida, né? Já é mestre, está fazendo doutorado, um orgulho para mim, como sua ex-professora, né? Então, você está de parabéns, muito obrigada de verdade pelo convite. Eu que te agradeço. Rapidinho, só para contextualizar, tem tantas pessoas novas aqui chegando no meu Instagram, né? Vão chegar pessoas novas no seu Instagram, por favor, meus seguidores que estiverem aqui, sigam o perfil da Kelly. Vale a pena. Tem cada conteúdo fantástico. Bom, eu gostaria de contextualizar. Então, nós somos amigas já tem alguns anos, eu contei para vocês na live terça,
meu tempo de faculdade, deve dar uns 21 anos mais ou menos. E aí eu conheci a Kelly um pouco antes de ir para a educação física, mas nós nos tornamos amigas quando eu entrei no primeiro ano de faculdade, né? E olha só, a Kelly me apresentou o coração. Depois, assim, eu contei para vocês, né? Eu me apaixonei pelo coração na aula de anatomia, pelo Walter Briguetti. Você lembra quando ele desenhava o coração quadrado? Continua desenhando. Aquele coração quadrado eu tenho aqui nos caderninhos guardados. E aí eu me apaixonei lá, mas a Kelly quem me inseriu de verdade na cardiologia, né? Então, o primeiro congresso de cardiologia foi com ela. Foi ela que me carregou, me levou. Ó, vou pegar um negócio aqui, ó. Aqui, ó. O coração cascudo. O nosso congresso, olha que lindo. Ó, você mora aqui dentro, ó. Ó, você mora. Que orgulho. Bom, então começamos essa história, tem já aí alguns anos de caminhada juntas, né? E a Kelly foi minha professora, eu trabalhava eu fui a primeira aluna do curso de Educação Física, aliás, a primeira aluna da Unifev, tenho orgulho de dizer isso, que foi estagiária no primeiro ano de faculdade. E nesse estágio eu tive a oportunidade de me infiltrar no estágio de fisioterapia, né, que nós tínhamos fisioterapia cardiovascular e tínhamos testes ergospirométricos, testes máximos dentro da faculdade naquela época, e eu tive a oportunidade de conhecer e estar muito próxima de tudo isso, graças à abertura que a Kelly me deu, naquela época também do Dr. Mauro, a Marilita, né? Então, sou muito grata. Depois, no decorrer da faculdade, a Kelly, eu a convidei para que fosse a minha orientadora de trabalho de conclusão de curso. E ela aceitou. Nós pedimos uma autorização naquela época, né? Lembra? Para que você me orientasse. E então a nossa história começou aí e nunca mais deixou de acontecer, não é mesmo? Então tá, chega de contar histórias, remembers, e agora vamos assim. Eu gostaria que você começasse falando sobre o que era o exercício físico para a Kelly até um tempo atrás, assim, né? Porque, gente, a profissional de educação física aqui falava para ela, Kelly, não, exercício físico tem que fazer, não precisa ser 10 vezes por semana, mas precisa acontecer. E aí, eu quero que vocês escutem dela, dizendo para nós o que era o exercício físico para ela. Conta aí um pouquinho. Naquela época você já me perturbava, né? Já é perturbada desde aquela época. E falando da necessidade, assim, a gente que é profissional da saúde, a gente sabe da necessidade, da importância, da diferença que faz na vida da gente o exercício físico. Porém, né, você era minha aluna, minha estagiária, me orientando de TCC, e você falava, mas é importante, eu falava, mas agora não dá tempo. E, na verdade, Tati, a bandeira que eu levanto hoje é o que eu não fazia antigamente, né? Que era a questão da prioridade, eu não me priorizava, porque a vida era uma loucura, ainda é. Só que eu coloquei as coisas em lugares diferentes agora, né? Então, naquela época, lá, 15 anos atrás, talvez, eu ainda era coordenadora de curso, né? Eu coordenava o curso de fisioterapia, dava estágio, dava aula, não tinha, né, filhos ainda, não tinha, o Calil não tinha nascido ainda, então, assim, relativamente era mais fácil a minha vida voltada para a minha carreira, né? E quando a gente está estudando, trabalhando, em ascensão na profissão, você não quer parar, não quer fazer um parênteses, descansar, não se preocupe em cuidar da sua saúde, porque você tem saúde. Esse é o grande lance, né? Naquela época, eu tinha 15 anos, 20 anos a menos, a saúde é outra. Você usa toda a sua saúde até o final. Até o coração fala assim, ou o coração, ou o pâncreas, ou o pulmão, ou os músculos, alguma coisa vai começar a falhar e vai falar,
já deu. E você vai fazer o quê? Nada, ainda, estou te dando mais uma chance. Né? E aí eu realmente gastei toda a minha saúde, a minha energia para trabalhar, para definir minha carreira, para estudar. Quem me conhece mais de perto, você, por exemplo, sabe que eu nunca parei de estudar. Acabei de finalizar mais uma pós-graduação um mês atrás. Então, assim, mas você precisa? Não, mas eu gosto, né? Eu vivo disso, né? Para mim é importante, porque eu sou formadora de opinião, a professora sabe disso, então você tem que se atualizar e tal. Então, realmente, não é que eu não gostava, eu não tinha o costume, o hábito, né? Quando você não tem o hábito, são várias dificuldades que você acaba inventando, porque a verdade é essa. O seu cabelo, por exemplo, hoje, é uma dificuldade que eu tenho, né? Faz exercício, eu tenho muito cabelo comprido, cabelo enrolado. É um difícil lavar o cabelo, você sabe. Quando eu te conto, agora é um evento, daqui 2 horas eu te encontro, amigo, porque agora eu vou lavar o cabelo, agora não dá. E aí eu tenho que ficar realmente umas 2 horas para fazer isso. Naquela época, eu não me imaginava mudando do cabelo, agora tem que trabalhar, agora tem que fazer prova, agora tem que preparar a prova, agora tem que... Não dava. Quer dizer, dava, mas eu não queria, eu colocava como minha prioridade, né, em primeiro lugar, a minha saúde, a necessidade de cuidar da minha saúde, que eu não teria, talvez, 20 anos depois. E aí foi naquela época, era isso, não tinha o hábito, não tinha o costume, e achava que era muito difícil, porque encaixar na minha rotina de aula, coordenação de supermercado, casa, marido, tudo mais, fazer uma atividade física de 1 hora, ou 3 vezes na semana, você falou, né? Você falava assim para mim, todo dia, realmente, mas eu não conseguia encaixar. Eu chegava em casa muito e falava, agora não vou. Aí no outro dia de manhã, mais um pouco, mas eu levantar para a academia. Porque realmente a gente acaba não criando o hábito, não se envolvendo e gastando tudo que você tem. Quando você tem saúde, energia, pode dinheiro. Você não tem, você poupa. Você começa, opa, vou cuidar, vou investir ali. Não é pouco dinheiro que a gente tem que investir, é saúde também. Então, depois de muitos anos, como diz você, a chave virou. A chave virou. E é importante, por que eu te chamei para a gente falar sobre isso? Porque eu acho que várias pessoas dessas que vão estar aqui conosco durante essa noite, ou que vão assistir essa nossa live, tem a mesma dificuldade, né? E veja, pessoal, não pensem que eu consigo fazer exercício todos os dias, como eu gostaria, por conta das demandas, por conta do cansaço físico, por conta do meu histórico de saúde, que não é de uma pessoa extremamente saudável, né? Então, eu tenho alguns problemas de saúde associados já aos 41 anos. Então, claro que isso vai sempre nos alertando, olha, precisa acontecer, a gente precisa priorizar. Tem uma grande amiga que fala assim, a gente fala junto, né? Olha, se a gente não tiver tempo para cuidar da nossa saúde, nós vamos ter que arrumar tempo para cuidar da nossa doença. Né? Então, é muito importante que a gente fale isso aqui, para que nós possamos, então, dentro dessas próximas lives que vão acontecer, que as pessoas entendam que para a gente também não é simples, a gente também não é fácil. Né? Tem gente que fala, mas você trabalha com isso. Não, a gente trabalha, mas orientando, escrevendo, corrigindo prova em alguns momentos. São N funções que acabam interferindo diretamente na rotina de pessoas comuns. Então, nós estamos falando para todas as pessoas, e todas as pessoas têm dificuldade de inserir o exercício físico dentro da sua rotina, de fazer escolhas melhores da alimentação, no exercício. Bom, e aí você falou que a gente começa a ter saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu tenho algumas coisas também para acrescentar.
Quando a gente é jovem, às vezes a gente, mesmo jovem, não tem saúde, né? Alguns problemas inerentes à individualidade de cada um. Eu nunca tive nenhum problema de saúde, eu sempre gastei mesmo tudo que eu tinha, né, naquela época, 20 anos atrás. Minha carreira começou há 26 anos atrás, né? No ano que vem eu faço 25 anos de Unifed, e eu nunca parei. Eu sempre, foi o meu primeiro trabalho, né, meu primeiro emprego, e eu estou lá até hoje, faço outras coisas associadas, mas a minha dedicação sempre foi muito exclusiva, né? E quando eu era coordenadora de curso, era mais ainda, muitas horas a mais, me dedicando com uma responsabilidade muito grande, né? E aí, há 6 anos atrás, o meu pai faleceu, né? Ele morreu e ele tinha vários problemas de saúde relacionados ao rim, ele era espumante, né? Ele tinha, assim, uma saúde de ferro. E foi o que aconteceu comigo também. Gastou até o último minuto, né? E aí, a gente sabe que quando a gente gasta, zero, você não tem mais cada um. Então, ele chegou até o limite. E eu estava vendo que ele tinha o mesmo caminho. Mesmo que eu estivesse muito longe ainda, ele morreu com 75 anos, e eu tinha, sei lá, naquela época eu tinha 5 anos, né? E eu casei com 20 anos, eu defendi o doutorado antes disso, né? Então, são coisas que você vai pesando, só que depois acontecer, né? Aí é uma queda de cabelo, da barriga, é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca crônica, aí você vai tomando remédio, você vai fazer remédio, depois. E quando isso tudo passar, vai fazer o quê? Né? Da sua saúde. E aí, tem gente que fala a frase, né? Dormindo comigo. Quando você mora com um médico, tem uma amiga, fica, né? Ele vai fazer exercício, vai fazer saúde, e aí? As coisas começam a mudar um pouco, você começa a perceber que é você que está no caminho errado. Quais são as suas prioridades? Né? Aí eu olho para lascado. Aí eu para você. Deu tempo para mim, vai dar tempo para você. Porque aí, assim, depois da morte do meu pai, eu não é isso, mas as coisas começaram a acontecer. Não tinha mais 20 anos. Hoje, eu estou basicamente a um passo de 50 anos em janeiro. Né? E aí, um ano atrás, eu comecei a investigar os meus exames, porque já mãe, né, de uma de 14 anos, já com 49 anos, entrando na menopausa. Eu tive um problema de saúde na gravidez, eu tomei injeções para não promulgar a placenta, tive uma aborto espontâneo antes do carinho. Então, as coisas começam a acontecer. Porque eu nunca fui grávida. A primeira vez que eu tive uma vez espontânea, convidada para mim, que eu tinha uma doença única, comecei a tratar. Foi um tratamento longo, né? 4 meses, eu aplicava as injeções. Corri risco, tive medo. E daí eu entendi assim, opa, eu tenho problema de saúde. Eu ainda não me priorizava. Marido, olha, agora iminente, então, ó, diabetes, pronto, o que você vai fazer? Não fui fazendo. Até que chegou um momento que eu entendi, a partir da leitura de olha, pré-diabetes. Pré-diabetes é um passo. Não é só o coração, não é agora é o pâncreas. Então, as coisas começam a funilar, e a pergunta me fez realmente achar agora, eu vou cuidar de mim de qualquer forma. O que aconteceu primeiro depois foi quando meu marido perguntou, fazer qualquer coisa pelo seu filho. Qualquer coisa. Você que é mãe sabe, quem é mãe da sua gente aqui está. Qualquer coisa. É isso. Você deveria pelo seu filho. Eu deveria. Aí você vai longe. Você tem a familiaridade de vai fazer o quê? Até quando? Aí eu fiquei imaginando meu filho sem mãe.
Não deu. Vou fazer. E comecei. E assim, né, Tati? Mais de 20 quilos, assim, eu nunca tive. Só que quem me conheceu nesse período, me achava uma pessoa normal, tipo, esse é o peso dela. Me achava uma pessoa normal, tipo, esse é o peso dela. Olha uma foto de antes e depois, tipo, um ano de antes e depois, consegue enxergar hoje, atualmente, enxergar a diferença, né? Atualmente, são 22 quilos a menos. Eu faço muita atividade física cardio todos os dias. Eu faço muita atividade física cardio todos os dias, mas isso aí, né? Vai falar daqui a pouco. Eu entendi. Eu entendi. Com a minha mãe para poder cobrar dela. Cobrar dela, inclusive. Atividade física maior. Fazer atividade física maior. Para cuidar dela, idosa, dela. Eu preciso para cuidar do meu filho, como um jovem, cuidar do meu filho, como um jovem de saúde. Eu preciso para viver uma vida do meu marido. Eu preciso para o meu círculo de amigos. Eu preciso para o meu círculo de amigos. Efetivamente funcional. Eu preciso. E onde eu vou buscar saúde? E onde eu vou buscar saúde? O que me ensina no Então, me pegou muito forte a pergunta para mim. Você viveria? Porque você realmente pergunta, né? Mãe, você viveria com seu filho? Sim. E viver? Viveria. E aí me pegou muito essa porque e aí foi quando eu comecei a procurar primeiro, o que eu gostaria de fazer. E aí foi quando eu comecei a procurar primeiro, o que eu gostaria de fazer. Se fosse beach tennis, muito esporte, eu preciso para outra coisa. Na questão sensorial, eu vou contar uma coisa para vocês, posso? Vocês não têm noção das fotos que ela me manda quando ela vai para a praia. De tênis, meia, 3/4, para não pegar areia na perna, nem no pé. E aí a blusa de contra-sol, e boné, chapéu, e 50 tipos de protetor solar. Bom, você quer. É uma resenha. Mas de modo geral, sensorial, que ela falou, eu não gosto de areia. Então, imagina ela fazendo beach tennis. Nunca ia fazer, né? Não dá. Mas é isso, e aí eu resolvi procurar alguma coisa que eu me identificasse, né? Eu, quando era jovem, fazia na educação física da escola, eu fazia vôlei, né? Eu gostava de vôlei, mas aí, para você fazer vôlei, é um esporte coletivo, você precisa de uma turma, você precisa de um lugar, você precisa de uma quadra, você precisa da bola, você precisa de colegas, você precisa de um... Aí eu falei, não, preciso de uma coisa que eu seja mais... Tem uma autonomia de fazer sozinha, o que já existe, aí eu vá... Enfim, aí foi isso, aí eu consegui me encontrar, né? Não só em um, mas em 2 esportes, tem 2 atividades que eu hoje, como eu disse a vocês outra hora aí, né? Eu queria contextualizar isso que você está dizendo também, da seguinte forma. Ele falou, então, que assim, a viradinha de chave foi com o pai, com os problemas de saúde, e aí a importância de viver, né? E o que eu gostaria de deixar aqui frisado dentro dessa live para vocês é o seguinte, que nós temos, eu estudo o sistema nervoso autônomo, né? Então, homeostase, qualidade do organismo em reagir aos estímulos do meio. Então, tudo que vem de fora, uma gripe, o próprio exercício físico, os agentes estressores, né, que nós chamamos de comida, temperatura, etc. E a partir dos 30 anos, nós começamos, essa é uma linha muito tênue, nós começamos a perder saúde. Então, o que nós vínhamos construindo até em torno dos 20 anos, e sabe o que a gente está vendo, Kelly? Que hoje, entre 18 20, a turma da medicina, dos alunos, eles estão perdendo a saúde muito mais cedo. Muito mais cedo do que a nossa geração. Então, isso é uma questão que nos chama muita atenção. Isso é um dos objetivos, né? De eu estar aqui estudando e, às vezes, perdendo cabelo, né, amiga? Perdendo cabelo, perdendo noite de sono, justamente para que a gente
consiga chegar na orientação de que quanto mais cedo nós começarmos a cuidar daquilo que nós estamos perdendo todos os dias. Veja que não é só aos 30 anos, nós estamos numa luta, assim, desde que nós nascemos, melhora, perde um pouquinho, melhora, perde um pouquinho, melhora, perde um pouquinho. E nós precisamos conscientizar cada vez mais cedo de que as pessoas precisam adquirir bons hábitos. Então, escolher melhor os alimentos, ver o que tem dentro da sua geladeira para o seu filho. Ah, mas ele é criança. Gente, a criança de hoje é o adulto doente de amanhã. A criança vai comer o que você, mãe, oferecer para ele. Se você não comprar, exatamente. Não tem doce. Não, vai ter doce. Tem mas tem doce natural, tem coisas melhores para comer ao invés do doce, né? Do açúcar. Exatamente. Então, que nós precisamos conscientizar cada vez mais cedo de que nós precisamos adquirir hábitos que contraponham esse ponto da perda de saúde, né? Então, esse é a grande chave, eu acho. Exatamente. E aí, quando você pensa, estou perdendo saúde, essa é uma questão que você falou, estou perdendo saúde. Fisiologicamente, deixar de dizer essa palavra aqui. Fisiologicamente, eu tenho que perder saúde, porque é uma coisa natural da vida, né? O processo de envelhecimento, tá? Eu falei, eu tive um problema na gravidez, é uma doença autoimune que eu tenho, e se eu engravidasse de novo, eu teria novamente que me tratar. E correria risco de trombose e tudo mais. E aí, eu chego na 9 anos, como eu estou hoje, e eu não posso repor hormônio na minha causa. Não faço o quê, então? Então, assim, agora você está fadada... O deito chora. É isso. Você vai saber que você não pode repor hormônio. O hormônio geralmente salva as mulheres, né? Do fogacho, da libido, do cabelo, da unha, tudo que fica ruim na menopausa, o hormônio, a reposição do hormônio te salva. Eu não posso. Então, eu tive que me apegar, inclusive é isso também, né? Então, foi uma soma de fatores. A virada de chave foi uma coisa e a soma de fatores outra coisa, né? E aí você tem que arrumar os vídeos. E todos os dias que eu levanto é assim. A prioridade sou eu. Eu até postei uma foto essa semana no Instagram com a legenda seguinte. Todo mundo já ouviu isso em um momento que seja no filme. Se as máscaras de oxigênio caírem à sua frente, coloca primeiro em você. Foi o que eu disse agora há pouco, Tati. Não adianta querer cuidar da minha mãe idosa, cuidar do meu filho que tem a vida pela frente, estar presente com o meu marido, minha família, meus amigos, se eu não tenho saúde. Não adianta. Kelly, mas você pode fazer tudo certo e morrer atropelado. Fatalidades acontece, vai acontecer. Só que eu não vou ser a minha morte. Eu não vou cometer esse me jogar para coisas ruins, para ele me encaminhar para coisa ruim. Eu vou lutar contra o tempo inteiro. Então, não se toca disso, a gente não consegue virar essa chave. Então, cada um tem uma chave. É o filho. Viajar, outro ainda quer outro naquele cada um tem o seu motivo. A saúde de todo mundo depende do que você faz por ela e do principal. Então, é uma construção. Alimentar direito não é fácil, porque a gente está tudo errado, e tudo que a gente faz é mais palatável, é mais gostoso. Ai, não, eu prefiro alface branco. Mentira, prefere nada. Mas eu também gosto. Eu como peito de frango bem temperado, também gosto. Mas coloca comida gordurosa. É que a gente não o morango do amor, né? Por exemplo, a Lu estava aqui agora há pouco, eu vi ela. A criminosa. Aqui, né? Então, e a criminosa, inclusive, é minha cúmplice, porque eu falei assim, eu quero um morango do amor, mas que morango. Assim, nossa, mas você vai comer o morango do amor, só tá doce, com aquela casca de açúcar, sem morango para quebrar, eu falei assim, problema meu, eu quero. Deixa comer.
ela. Tipo, eu treino para isso. Não posso, eu vou pensar assim. Mas é isso. A gente pode te interromper. Às vezes, mas nem sempre. É isso que também eu gostaria que você falasse, porque lá nas suas redes, né, você sempre posta. Hoje, pessoal, a Kelly é a louca do exercício, né? Por favor, mas eu tenho um problema de saúde. Nós não estamos falando de atividade física 7 dias por semana, 2 vezes por dia, 55 pedais na semana. Não é isso. Né? Poderia ser. É parte 2. Mas a questão é justamente essa, nós precisamos fazer escolhas. Então, de vez em quando, a Kelly escolhe comer o morango do amor. Vocês vão ver ela lá. Se tiver morango ainda, porque acho que está acabando a época do morango, né? Se tiver morango ainda, ela ainda vai comer um morango. A Lu chegou, a Lu chegou com uma encomenda de morango do amor já, vai ter uns 15 dias. Mas aí, quem convive com ela hoje, né? E eu gostaria de deixar isso claro, também, acho que ela também já percebeu essas mudanças comigo, porque eu também hoje peso alguns quilinhos a menos do que alguns anos atrás. E são escolhas. Então, hoje eu vou comer um morango, mas amanhã eu volto para a minha alface, para o meu frango grelhado, para o meu exercício, né? Então, e isso não pode ser todos os dias, é uma exceção, e não essa exceção acontecer o tempo todo. Não é a regra, isso é muito importante. Não é a regra. Essa é a exceção. E é muito bacana como ela lidar com isso. Eu estou com vontade de comer um morango, vou comer um morango, vai comer um morango. E come, pessoal, sem peso na consciência. Por quê? Porque ela sabe que está atrás disso tem inúmeros outros hábitos que vieram na rotina dela no último ano, né? Foi bem marcante, né? Que ele está bem inicial, assim. Então, é uma luta para ela, eu acredito também, manter isso todos os dias. Porque, pessoal, nosso ambiente é obesogênico. Não é? Nós vamos fazer o quê? Vamos tomar um café. Chegamos na cafeteria, o que tem para comer? Pão, bolo, macarrão, pão de queijo, pão com Nutella, não sei o que, com muita coisa. E a gente acaba, mas é só hoje. Não é só hoje. Se a gente fizer, nós fazemos reuniões assim, ou cafés, se a gente toda vez escolher um pão com Nutella, daqui uns dias nós estamos rolando. Não é mesmo? Então, fala aí também, Kelly, o que mudou quando você sai, como é que... Mudou não. Como é que é para as pessoas entenderem a sua escolha de não comer algo que está todo mundo comendo? Você sabe que acho que até engraçado, né? A gente sai da academia, eu e um grupo de amigas, que a Lu é uma delas, né? E a gente vai... elas são minhas inimigas. Elas são as inimigas, é verdade. A gente já até ameaçou elas, inclusive. Ela disse. Aí a gente vai tomar um café. Vamos depois da academia tomar um café. Vamos. Não é todo dia, mas se deixar, a gente vai todo dia também, não tem problema, nem tem que se controlar em relação ao que você come lá, e não de estar junto, né? Não, tudo bem, a gente chega lá, até as moças da própria cafeteria já falam, é um cappuccino, né? Só um cappuccino, né? Então, assim, elas já sabem. A escolha é minha. No dia que eu chegar lá e falar assim, eu quero um pão com ovo. Não, hoje eu quero um omelete. Não, hoje eu quero suco de laranja. Hoje eu quero um pão na chapa. Nunca aconteceu, muito difícil acontecer, muito difícil. Mas se eu tiver vontade, eu vou chegar e vou né? Vai. Lu, tem nada desse negócio poderosa, não. Não, nem tem. Eu cheguei primeiro. Não vem querendo sentar de janelinha, não. Brincadeira. Cada um chega lá na mesa e pede o que quer. As escolhas são individuais. Eu tive 2 escolhas quando eu cheguei lá. A de ir... Porque Deus poderia falar assim, se eu for, eu vou comer, mas eu não vou perder a oportunidade de estar com minhas amigas, eu vou. Aí a gente vai. Chega lá, eu tento comer pão de queijo hoje, mas hoje não posso. Eu estou no meu planejamento, hoje não, mas uma hora vai ser. Uma hora eu vou comer. Hoje não. Então, assim, eu não faço sacrifício ao ponto de não conseguir cumprir. Você fala assim, se eu for lá, eu vou comer pão de queijo. Aí eu não vou. Mas as escolhas dependem muito do que a gente quer para o nosso futuro.
inclusive para o nosso presente. Então, hoje, o nosso grupo se respeita, cada um pede o que quer, cada um come o que quer, ou o que não quer, e está tudo certo. Depende muito dos objetivos individuais de cada um. Mas, sim, Tati, a gente se ajuda. Uma coisa muito legal, que eu queria falar e deixar muito marcado aqui, né, que a Luciana Caíla pode falar, confirmar isso com a gente. O grupo que se forma na atividade física, na atividade de esporte coletivo, naquela academia, isso também é um incentivo, né? Assim como o ambiente obesogênico é ruim para a gente, porque a gente tem que ficar fazendo escolhas fora do ambiente, o ambiente da academia, o ambiente das amigas, a gente da academia, uma roupa nova da academia, um tênis novo, ou chegar lá e pedir uma música nova para coach, a gente faz isso acontecer de uma maneira tão gostosa, e a gente sente falta, inclusive, da companhia uma da outra. Não é só estar lá para fazer a academia, para fazer a atividade física. A gente, se uma falta, cadê a Luciana? Cadê a Luciana? Aí já está lá em Nara. No meio do treino, sabe? Porque a gente se ajuda, a gente se gosta, a gente gosta de ver o outro, a gente se gosta, a gente gosta de ver o outro, a gente compartilha das coisas. Então, o ambiente também faz muita diferença. Hoje, eu comecei o ritmo de março. Aí, a gente mudou de academia, a gente mudou mais, aí não começou, enfim, hoje, estamos com a Forte Rosário, ele é super conhecido, ele é super conhecido aqui, a Rosário, eu acho que ela é forte, aquela assim que você fala, tira toda a energia para fazer tanta atividade física, ela também é educadora física, e a gente faz 3 vezes na semana com ela lá. Uma atividade de 20 a 25 minutos, mais ou menos, né? E está muito legal, porque a gente tem o grupo 3 vezes na semana, a gente sabe o que aconteceu, a gente se preocupa uma com a outra, mesmo assim, a gente dá o objetivo de cada uma. Uma vai para se divertir, vai para cuidar da saúde, vai não virar diabetes, mas é legal porque o grupo se fortalece. Isso é muito legal. Isso é muito importante. É muito importante. Em que sentido? Né? Nós precisamos manter bons relacionamentos. Isso faz também toda a diferença em relação à nossa saúde. E a saúde, mental. A saúde mental. É muito importante. Aí você fala assim, mas é porque você faz atividade física e os seus hormônios, a endorfina, faz você... Não é só isso. Estar ali com elas, sair dali com elas, ir para uma cafeteria, tomar um café, jogar conversa fora, e se divertir, e dar risada, e falar eu comprei um tênis novo, não sei o quê. Então, assim, a gente eu viajei outro dia, e aí eu estava mandando foto e vídeo, olha, gente, o que eu encontrei aqui? Olha, a outra foi para você, olha o que eu encontrei aqui. Sabe, isso é legal, porque a gente se ajuda, a gente se gosta e gosta da mesma atividade, a gente sabe que estamos no caminho certo, no mesmo caminho, né? E a gente, com isso, quer arrastar mais gente para fazer a mesma coisa que nós, né? Cuidar da nossa saúde e viver mais feliz. Essa é uma parte, tá? A gente volta que é uma parte. Porque depois eu descobri outra modalidade. Tem o spinning box, né? Eu acho que, assim, a Kelly faz exercício, gente, 5 vezes aeróbio por semana, né? 6, né? Às vezes 7, porque ela também vai em umas aulas extras. Assim. Mas veja, eu quero deixar isso muito claro. O objetivo dessa live não é fazer, não é te falar que você tem que fazer exercício como a louca do exercício do último ano. Não é isso. Mas se conscientizar dessa prioridade, né, de que a gente precisa ter em relação a nós mesmos. Eu sempre digo que as pessoas que levantam às 4 da manhã para fazer exercício físico não são confiáveis, mesmo sendo profissional de educação física. O meu marido, aquela pessoa que dorme ao meu lado, todas as noites, acorda às 4h40 para correr todos os dias. Veja, e ele diz assim, vamos correr comigo.
Não, 4 horas durante o ninguém. É a hora que eu tô dormindo. Então, cada um tem uma individualidade. Ele vai correr às 4 da manhã, tranquilo, e ele corre assim, 5, 6 quilômetros, bem. A Ana falou também, eu vou para a academia às 5, ela também não é. Não, brincadeira. Mas é que são. Nossa, eu quero deixar claro aqui que cada organismo responde de uma forma. Então, a Kelly, aos 49, não tem o mesmo condicionamento que a Tati, ou quer dizer, vamos a Tati, aos 41, não tem o mesmo condicionamento físico que a Kelly para inúmeras atividades. E isso por quê? Porque eu tenho uma individualidade e ela tem outra. Meu marido, aos 55 anos, né, um pouco mais velho que eu, inclusive, tem outra capacidade física, biológica, tem outro histórico, tem, enfim, cada um tem a sua individualidade e isso, durante o exercício, precisa ser respeitado, né? Então, isso também é muito importante. Quantas vezes eu devo fazer exercício? Eu sempre digo assim, comece 3 a 4 vezes por semana, mas não precisa começar com 1 hora de caminhada. Você pode começar com 5 minutos. Desde que haja um protocolo, você vai lá, vou colocar o tênis e vou sair para caminhar. Quanto você caminhou? 5 minutos? Ok, volta para casa. Entenda que isso é muito bom para você. Que amanhã tem que repetir, né, Tati? E que amanhã precisa repetir. Nós vamos falar também nas próximas lives, vamos ter uma psicopedagoga especialista em criação de novos hábitos, em aprendizagem, muito bacana, que vai falar para a gente sobre a criação de novos hábitos, porque que é importante como fazer, não é? Porque parece assim, e se eu fizer só uma vez essa semana? Aí já desandou. Porque não vai virar hábito, é uma vez. Hábito é aquilo que você faz todos os dias, ou com uma frequência maior do que aquela que você deixa de fazer. Você escova os dentes todos os dias? Você tem que escovar dente hoje. Só hoje tá bom, amanhã não precisa. Amanhã de novo. Você não toma banho todo dia? Não, amiga. Você escovou de manhã? Na hora do almoço, precisa escovar de novo. Então, é um hábito, né? E assim, é para a sua saúde. Se você não escovar o dente tudo de vezes, como que vai a sua saúde dentária? Não vai, né? Exatamente. E assim, na verdade, você coloca um objetivo e às vezes você consegue alcançar esse objetivo. Você fala, deixa, agora acabou. Vou fazer mais. Eu estava pré-diabética. Aí fiz exercício de alimentação, até conseguir sair da faixa do pré-diabetes. O dia que eu saí, eu fiz exame de novo, viajar em maio. Eu fiz exame de novo, porque eu vi que não estava mais pré-diabética, foi um evento. Eu falei, nossa, você sabe que eu me emocionei. Eu falei, nossa, eu tinha que me emocionar com isso. Mas olha só, como a constância, não é uma coisa assim que todo mundo consegue ou necessita fazer, tá? Que é não me permitir errar, não me permitir faltar da academia nenhum dia, não me permitir comer nada de errado ou de calórico nenhum dia durante esse meu objetivo de sair do pré-diabetes. Aí você fala, beleza, Kelly, você saiu do pré-diabetes em maio, e depois? Acabou? O objetivo já foi alcançado. Agora você pode... Chuta o balde para ver. Não. Por quê? Porque nesse período, até maio, eu construí um hábito de comer melhor, de praticar exercício, de ser constante. Aí eu tive resultados, alcancei o objetivo e continuei. A gente está em setembro e eu não parei. E aí, a questão de fazer exercício físico todos os dias é uma questão realmente do que você escolhe para você. Eu gosto, e quando eu não vou, eu sinto falta, mas existem essas limitações. Segunda e terça-feira agora, eu amanheci meio não sei se eu vou ficar com muito, meu nariz meio entupido. Não vou. Aconteceu de eu ir no outro, uma vez que eu fui assim, e eu piorei. Pois é, ninguém te avisou. Mas eu fui. Aí agora... Gente, esse dia que eu estava falando, eu estava lá. Eu estava... não vai treinar, seu organismo não está aguentando. Então, dá esse timezinho, deixa sexta, sábado e domingo. Isso era uma sexta-feira, se eu não me engano.
A bonita foi lá treinar na sexta. Passou ruim, né? Piorou absurdamente, que a gente já sabia. Eu fui de novo. Aí eu fui de novo. Mas aí ela aprendeu, eu acho. Ó, Kelly, a gente já está indo para 47 minutos. Olha, a gente quase não fala, né? E eu queria, assim, de forma resumida, eu acho importante a gente abordar isso aqui. Todo mundo pergunta, assim, quando eu emagreci também, né, que foi um processo, eu comecei e isso foi se mantendo ao longo do tempo, mas os primeiros meses sempre tem uma perda mais, assim, relevante, mais importante, que todo mundo nota. E aí as pessoas perguntam, eu quero deixar isso muito claro aqui hoje, porque não há problema nenhum se a gente precisar disso ou não, mas inclusive está assim, ó, pessoal, nas últimas guidelines, né, que nós precisamos de ajuda. Então, às vezes, você que é obeso, você que tem um problema de saúde específico, não dá para começar do além. A gente precisa de ajuda muitas vezes, e essa ajuda, muitas vezes, são medicamentos, são profissionais, psicólogo, terapeuta, enfim. Aí todo mundo pergunta assim, mas você não tomou nada para emagrecer? Não, eu não. Mas eu não tomei desses medicamentos atuais, tá? Mas eu tomei medicamentos para controlar a ansiedade, porque eu tenho um problema, esse problema é diagnosticado e ele precisa ser tratado para que eu consiga me manter frente a essa alimentação. Kelly, eu já sei a resposta, mas eu quero que você responda. Você tomou algum medicamento? Você precisou de alguma ferramenta extra para conseguir chegar nesse ponto de hoje? Ano passado, quando meu marido falou, o que você vai fazer? Aí ele me indicou, inclusive, um amigo, um endocrinologista, que não é a especialidade dele. Ele falou, vai lá. Seus hormônios e tudo, vai. Fui. Aí ele me indicou o remédio de emagrecer, né? E eu falei, análogo de GLP-1? Na época não era ainda. Não, era outro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei. E olha, o seu amigo médico, você me indicou remédio para emagrecer. Porque eu tô com resistência à insulina, por causa disso, por causa disso. Ele falou, mas eu acho que seria legal. Eu falei, mas ele é o meu médico, você não sabe. Então eu vou tomar. Aí eu tomei. Se eu te disser que resolveu, mas nem você emagreceu com insulina. Nem. Aí eu falei assim, bom, então, você entende que eu tive a ajuda do remédio e não resolveu, enquanto eu não falei alimentação, exercício, constância, enquanto eu não mudei sono de qualidade, higiene de sono, enquanto eu não mudei o estilo de vida, nada resolveu, inclusive a medicação. Né? A medicação também não resolveu, ela não me ajudou. Aí eu falei assim, nossa, mas é uma medicação muito cara, eu vou tomar, tomei, e não resolveu. Aí eu falei assim, então espera, vamos começar de novo. E aí foi quando, junto, né, nesse pacote, e aí eu comecei mais uma atividade física, que foi o spinning box, que você citou, que o spinning é um tipo de exercício muito extenuante, ele queima muita caloria, ele é um cardio muito forte, e eu simplesmente entrei apaixonada. E nas férias agora eu fiz todos os dias, né, eu ia todos os dias. E aí eu no beatbox e no spinning, depois eu para academia fazer musculação, isso também é importante. Então assim, eu tive me mantido em uma frequência de exercício e hábitos alimentares, então quando eu viajei para fora do país, eu mantive, porque é hábito. A Ana Carla foi minha aluna, ela está aqui, né, a gente faz isso na live, e ela estava falando sobre isso comigo. Se a gente precisar de ajuda de eu apoio, mas apoia, eu apoio. Não importa se é análogo de GLP-1, não importa qual remédio, se o seu médico te indicou, você tem uma indicação médica, você tem um acompanhamento médico, faça, você é prioridade, a ajuda você que precisa. Então, você tem que fazer realmente o que você precisa fazer. E aí, quando se torna hábito, você não precisa de mais nada, nem de medicações que você não quiser. Né? Mas tudo tem um começo, meio e fim. Né? A medicação foi indicada, o seu médico indicou. Você tomou, resolveu? Beleza.
indicou, não resolveu muita estratégia. Então, a gente precisa ir revendo todo o curso, o que é melhor para você individualmente. Então, hoje, como você falou, né? Foi a chamada da live de hoje. O exercício hoje é a alimentação também, mas o exercício é um estilo de vida. Então, o beatbox, o spin box, fazer parte da minha vida. Claro que vem no combo, né? Vem as amizades, vem os cafés, vem tudo o resto. Os hábitos que me acompanham, inclusive quando eu viajo, eu não posso preparar minha comida, eu tenho outras opções. A saúde e resultado, Tati, por exemplo, meu objetivo principal era sair do pré-diabetes. Eu também estava identificando assim, então, uma coisa igual a outra, né? E eu, sinceramente, eu não queria eu não queria fazer. Pelo contrário, né? E aí ela disse: obesidade é um problema de saúde muito grave. Muito grave. Ela é aquela inflamação de baixo grau que todo mundo, muitos blogueiros aí falam, né? A gente precisa deixar isso muito claro. Inflamação de baixo grau, obesidade, inclusive, sabe quem causa, Kelly, a inflamação de baixo grau? Exercício físico. Mas ela causa uma inflamação, e veja como é no músculo, nós temos a grande propriedade de se restabelecer e ficar cada vez melhor. Então, por isso que a gente está pregando aqui, faça exercício. Nos últimos congressos, falando, olha, músculo é igual à longevidade. É um sinal de saúde. Se você tem... Você vai levantar da privada sozinha até os 80 anos, né, filho? Exato. Não, eu tenho de 96. Calma, cada vez. No mínimo. Amiga, calma. Olha lá, ó. Tem gente falando aqui, ó. Eu e o Calil jogamos bola. O Pavão joga bola com o Calil, é verdade. Ótimo. A gente tem que mandar isso para musculação, né? Para ficar forte. Ficam frangos. Porque é da faixa etária, né? É da faixa etária. Mas nós precisamos de músculo. 80, Eulália, no mínimo, viu? 80 no mínimo. Minha amiga, vamos para as partes finais aqui, porque já quase deu. Eu queria, assim, o que você queria deixar de mensagem para essas pessoas que estão aqui? Eulália, nós vamos ter uma conversa muito séria depois. Aliás, a gente tem várias conversas, mas como você está aí no Rio de Janeiro, fica um pouco difícil eu pegar no seu pé tanto quanto eu peguei no da Kelly. Eulália, você está no Rio de Janeiro, tem uma orla bonita, não precisa nem pisar na areia, vai de tênis. Meia 3/4. Eu queria saber o que você quer deixar de mensagem para essas pessoas que estão aqui nos assistindo e para quem vai nos assistir daqui a hora que puder. Olha, Nath, é o principal assim. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu era sedentário, no mês, saúde alta, nos dias, a longo prazo. Qualquer pessoa, independente do qualquer pessoa que tiver o propósito, consegue. Mas sozinho, pede ajuda para o médico, para o amigo, para o educador físico, para o psicólogo, para a mãe, para o pai, para quem for. Mas começa. Porque a nossa vida ela é feita de momentos. Se nesses momentos não tiver saúde, você vai viver para quê? Então, assim, o hábito do exercício, da boa alimentação, ele muda vidas. Mudou a minha e vai mudar de qualquer um que começar. E como a gente colocou o título, ele precisa ser estilo de vida, né? Ele precisa ser a nossa escolha diária, todos os dias, se manter dentro daquele propósito, que essa palavra é fundamental que você falou, né? Propósito. Acordar e falar assim, hoje tem hitbox, bora! Amanhã, por exemplo, cedinho, Coach Lucas. Nossa, Coach Lucas está me esperando no spinning box. E se acordar não estando animado?
Vai do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. Sabe aquela história assim, ainda bem que eu vi? No fim do treino, você fala, ainda bem que eu vi. Que sorte a minha. Que delícia. É isso, Kátia. É isso. É estilo de vida mesmo. Exato. E se for para sentir dor, pessoal, tem uma pessoa aqui, uma fibromialgica também, vou falar para vocês. Se for para sentir dor, que a dor seja do exercício. E veja, a dor do exercício, ela é diferente das outras dores que nós temos. Então, é uma dor que vale a pena. E os hormônios te ajudam a ficar endorfinado. Realmente acontece, tá? Você fica feliz da vida. Não, a Kelly que diga, né, gente? Chega na casa às 5 da manhã. Bom dia! Saúde! Fantástico. Ai, é isso. Eu acho que a gente... Eu também amei. Eu queria ter você ainda aqui, não deu tempo de falar, né, da sua função atual, mas eu queria ter você ainda comigo ao lado do coração, caminhando na nossa carreira, mas eu tenho certeza, assim, que você vai ter cada vez mais sucesso na sua área. Eu queria ter você junto comigo indo para a Sucesp, indo para os congressos. Mas conhecimento a gente não perde, né? Fica aí sempre com você. É verdade. Então, obrigada por hoje, obrigada por estar aqui, por ter tirado esse tempinho para a gente. Eu agradeço muito. Poder falar de coisa muito boa. Que esteve aqui, ainda vai estar assistindo essa live. Posso fazer tudo o seu que ninguém mais pode. Experimenta. Faz a modalidade que quiser, mas experimenta. Começa com pouco, tá, Eulália? Eu vou falar para você e para todos que estão aqui assistindo. Não precisa começar com 1 hora, nem indo para a academia, fazendo aquele treino maluco, que você vai chegar todo dolorido. Não é isso. Mas precisa... Precisa ser... Eulália, você hoje está só linda. Quando você começar a se cuidar, você vai ver que vai estar maravilhosa. Não tem preço. Não tem preço. É isso. Gente, obrigada. Um beijo. Vamos ter que encerrar, porque senão depois a gente não consegue salvar aqui. Um beijo, viu, amiga? Um beijo. Até mais. Pessoal, obrigada por ter entrado. Até mais. Tchau. De volta, eu, Kátia, aqui no estúdio da Jovem Pan. Peraí, Nica, você tá me ouvindo? Liga seu som. Quê? Peraí que eu vou... Quer?